Eu estou aqui com uma amiga, uma grande médica, a doutora Selene, médica geriatra. E o tema que você aí de casa enviou, pedindo esclarecimento, né, para a gente levar um conteúdo assim, para você de casa entender melhor o que é a osteoporose. Selene, obrigado a presença aqui no Saúde em Dia mais uma vez. Eu que agradeço, muito bom estar aqui para conversar, para bater um papo. Esse tema é super importante, a osteoporose. É um tema que tem uma grande relevância, ele tem uma conotação de um grande problema de saúde pública, né? À medida que a nossa população está envelhecendo, nós estamos cada vez mais tendo pessoas idosas do que jovens. Eu li uma matéria esses dias que no Rio Grande do Sul já tem um aumento de 40% de idosos e uma redução do número de pessoas abaixo de 30. Então a nossa população está nitidamente envelhecendo, e a osteoporose é uma doença osteometabólica progressiva e que ela vai então evoluindo com a idade, né? A gente sabe que a osteoporose, o que ela é? É uma doença que fragiliza os ossos. Ela faz com que os ossos, eles percam tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, aproveitando esse seu gancho, você trouxe até uma ilustração, né? Para o pessoal aí de casa entender mais ou menos o que acontece. Exatamente. Então, assim, o osso, né? A gente pega aqui, ó, o osso de uma pessoa jovem, né? Ele tem essa capinha aqui que a gente chama de cortical, bem grossinha, e essa parte toda furadinha que a gente chama de osso trabecular, bem fechadinha, com esses pilarezinhos. Aqui, ó, foi feito um corte assim, ó, no meio. Exato. Vocês estão vendo a o parte osso interna. cortado assim, né? E aí você vê que esses pilares, eles são grossinhos e eles são contínuos, né? Então, esse osso aqui, para quebrar, ele tem que sofrer uma baita pancada. Ele tem que cair do telhado, sofrer um acidente de moto, assim ele quebra, tá? Já a pessoa que tem osteoporose, ela tem um osso assim, tá? A capinha aqui de fora, que é o cortical, bem fininha, e a parte trabecular, ó, toda furadinha, né? Parece um pão, assim, bem, com bastante ar. Vocês aí de casa, Dona Maria, Dona Joana, olha que coisa interessante, aquela massa do pão que tem bastante ar. Isso deixa o osso mais frágil. Exatamente. E então esses pilares daqui de dentro ficam mais finos e perdem continuidade. E esse osso aqui, o que ele causa na pessoa? A pessoa não sente nada com osteoporose. Eu brinco com os meus pacientes que osteoporose não dói, não coça, não pinica, até o dia que ele quebra, tá? A fratura é o que causa grandes problemas para as pessoas. A fratura, ela pode acontecer de pequenas alturas, então a pessoa está andando, tropeça, cai, ou ela vai sentar na cadeira, erra a cadeira, senta no chão, pode quebrar. Mas ela também pode ter fratura, por exemplo, nas vértebras, que são os ossos da coluna, por desabamento. Então, com o próprio peso do corpo, esse osso vai ruindo, vai achatando, como se fosse um pilar frágil, com uma laje muito pesada, e ela vai ruindo. Um sinal clínico de osteoporose pode ser aquele encurvamento da coluna aqui na coluna torácica, em que a pessoa fica encurvadinha assim, porque aí as vértebras elas vão achatando, ficando nesse formato de cunha, e aí dando essa conformação aqui. Um C, um arco. Né? Então, assim, a osteoporose, ela dói no dia que ela quebra, ou as consequências das fraturas, como as deformidades. Aí a pessoa começa, sim, a ter dor por causa das deformidades. O diagnóstico, que como é uma doença silenciosa, que você colocou muito bem, ele é feito como? O diagnóstico, ele é feito principalmente como? Primeiro, você tira uma história clínica do paciente, então você vai ver os fatores de risco que a pessoa tem. Então, pessoas acima de 60 anos, mulheres pós-menopausa,
Homens, a gente também tem que ver, principalmente acima dos 70. Pessoas que já tiveram fraturas depois dos 50 anos, principalmente fraturas de baixo impacto. Pessoas com baixo peso, sedentárias, pessoas que têm pouca exposição ao sol, pessoas que têm doenças gastrointestinais que levam a baixa absorção dos alimentos, como doença celíaca, doença de Crohn, várias doenças do trato gastrointestinal. Doenças como diabetes, artrite reumatoide, pessoas com problemas da hemoglobina, como a talassemia, são pessoas, eu já falei sedentarismo, tabagismo. Os renais crônicos. Renais crônicos, uso de medicações como corticoides cronicamente, ou outras medicações como anticonvulsivantes, anticoagulantes, são pessoas que estão mais suscetíveis a ter osteoporose. Mulheres magrinhas, baixo peso, branquinhas, elas são as mais suscetíveis. A gente tem um ganho de massa óssea máximo até a adolescência. Depois, o maior ganho é na adolescência, o nosso pico de massa óssea até os 30 anos. Depois dos 30 anos, a gente começa a perder essa parte aqui, o osso trabecular. Depois da menopausa, a mulher começa a perder esse osso cortical e no homem ele começa a perder esse osso cortical a partir dos 60 anos. Tá? E uma dica importante para quem está assistindo a gente em casa, assim, para ter uma qualidade óssea boa, um envelhecimento bom, o que seria, assim? Isso aí, Eduardo, envelhecer bem é uma poupança da vida inteira, né? Então começa já na infância, na adolescência, a pessoa tendo uma alimentação saudável, tendo prática de atividade física, tendo exposição solar, porque você vai formar esse banco de ossos até os seus 30 anos. Se você formou pouco osso, você tem pouco dinheiro na poupança, vamos pensar, né? Como se fosse um patrimônio, que não é dinheiro, mas é um patrimônio ósseo. Então, você pega, eu tenho uma paciente que veio de uma origem muito simples, e ela é moça e ela tem osteoporose, mas porque ela teve uma subnutrição, raquitismo. Um raquitismo. Que infelizmente é muito comum e pouco diagnosticado. Muito pouco diagnosticado. Aí ao longo da sua vida você tem uma dieta equilibrada, não basta você comer só cálcio. É claro que as pessoas que têm uma restrição de laticínios e elas não têm uma orientação adequada, elas estão mais suscetíveis até a osteoporose, porque a grande fonte de cálcio, não a única, a grande fonte de cálcio, a com maior biodisponibilidade são os laticínios, mas a gente tem outras fontes de cálcio, precisa de uma boa orientação médica nutricional. Folhas verdes escuras, excelente opção. E tem vitamina K, que K também age inibindo o osteoclasto. Então, a gente tem, o que é uma alimentação boa para osteoporose? É uma alimentação variada. Ela tem os laticínios, ela tem que ter as folhas verdes por causa do cálcio, da vitamina K, ela tem que ter os grãos, tipo o grão de bico, que é rico em magnésio. Você tem outros alimentos com proteínas, porque você precisa também manter a sua massa muscular. Porque existe uma íntima correlação, né, Eduardo? Sim, sim, muito, muito importante. Hoje a gente tem um tratamento, né? Então a gente tem a opção dessa análise médica, esse diagnóstico, essa orientação e no momento ter o tratamento não medicamentoso, que é tudo isso que você estava colocando, e em alguns casos também o medicamentoso. Então a gente estava falando do diagnóstico primeiro. O diagnóstico é feito basicamente o quê? Você identifica os fatores de risco e você então faz o exame da densitometria óssea, que é o exame padrão ouro ainda para o tratamento, para o diagnóstico da osteoporose. Em geral, eu também gosto de pedir um raio-x de coluna para a gente ver se tem fratura de vértebras. No exame laboratorial, ele nos ajuda quando você tem suspeita também de outras causas, de uma osteoporose secundária. Também é importante fazer exames de sangue e de urina, às vezes. Na densitometria, o que a gente vê? Se você tem uma perda óssea menor
aí é uma coisa de matemática. Fica difícil, 2,5 desvios padrão. Se você vê que a pessoa tem essa perda, você está autorizado a entrar com tratamento. E o tratamento medicamentoso vai basear no quão séria é a sua osteoporose. Se é uma osteoporose que você tem esse valor no exame diminuído, você tem uma osteoporose com alto risco de fratura. Mas se você tem já uma fratura, você tem um altíssimo risco. E aí você muda o tipo de tratamento. Foi um bate-papo bem legal, uma aula, né? Como sempre, né, Selene? Você é muito densa, complexa, tem um grau de conhecimento fantástico. Qual é a mensagem para o pessoal em casa, Selene? Eduardo, a grande mensagem é: osteoporose é uma doença silenciosa, ela tem tratamento. Hoje nós temos medicações excelentes, temos um lançamento bem recente agora. E a mensagem é: teve fratura de baixo impacto, caiu da própria altura, caiu de uma altura baixinha e quebrou. Procure o médico, exija o diagnóstico de osteoporose, porque tem gente que fratura, por exemplo, o colo do fêmur é operado e só uma de cada 5 pessoas que tem uma fratura de colo de fêmur operada é diagnosticado como osteoporose. Então, teve fratura, exija o diagnóstico, procure o diagnóstico e o tratamento, porque osteoporose é uma doença que atrapalha a função, atrapalha a vida da pessoa. Qualidade de vida. A pessoa, ela passa a viver mal depois de uma fratura. Então, é muito importante que a pessoa consiga ter esse diagnóstico e tratamento para que ela possa viver bem. Fique atento, porque é um tema muito importante que acomete muita gente aí no dia a dia.